Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de correção de lista de exercícios. Agora é a aula de referente à distribuição eletrônica, né, usando o diagrama de Linus-Pauling. A primeira questão do Mackenzie: uma distribuição eletrônica possível para um elemento X que pertence à mesma família do elemento bromo, Br, cujo número atômico é igual a 35, é. Então, o que a gente precisa para resolver esse exercício? Primeiro, a gente precisa do diagrama, certo? Que a gente confere aqui à esquerda, com os níveis e todos os subníveis, e seguindo a sequência certa das setinhas, que te fornece a sequência da ordem crescente de energia para distribuição eletrônica. Então, para resolver esse exercício, o que mais a gente precisa saber? Se ele quer algum elemento X da mesma família que o bromo na tabela periódica, as famílias nas tabelas periódicas, elas têm todos os elementos de uma mesma família, vão ter o mesmo subnível mais energético. Então o segredo aqui é fazer a distribuição eletrônica do bromo e conferir qual que é o subnível mais energético. Beleza? Então, qual que é o número atômico do bromo? É 35. E como o bromo está no estado fundamental, nesse caso, não é nem o cátion nem o ânion, então, se o bromo tem 35 prótons, então também vai ter 35 elétrons. Então, a gente confere aqui a distribuição eletrônica do bromo, seguindo a ordem das setas vermelhas no diagrama de Pauling. A gente chega aqui, o subnível mais energético de toda a distribuição em ordem crescente de energia é sempre o último subnível que você escreveu. O último nível subnível. No nosso caso, só nos interessa o subnível, que são essas letrinhas, né? O S, P, D e F. No caso do bromo, o subnível mais energético é o P5. Subnível P com 5 elétrons nesse subnível. Dessa forma, o elemento X, para ele ser da mesma família que o bromo, também deve ter o subnível mais energético, o último, igual a P5. E isso nos fornece a resposta da alternativa A. Questão 2. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Jornal do Brasil, outubro de 96. Considerando o número atômico do titânio igual a 22, qual vai ser a configuração eletrônica deste elemento químico? Novamente, diagrama de Pauling vai ser nosso aliado. Então, o Z do titânio, o Z é o número atômico do titânio, é igual a 22. Como o titânio está no estado fundamental, está neutro, então ele também vai apresentar 22 elétrons nas camadas eletrônicas. Seguindo assim, fazendo a distribuição de Pauling na ordem indicada pelas setinhas, chegamos nessa distribuição final. Confira que a somatória dos elétrons dos subníveis é igual a 22. Então, nós temos aqui um S2, então 2 elétrons mais 2S2 mais 2 elétrons mais 6 elétrons, que é do 2P6, por enquanto 10 elétrons, mais 2 elétrons de mais um S2, então 12 elétrons, mais 6 elétrons do P6,
Então, 18 elétrons, mais 2 elétrons do 4s2, então 20 elétrons, e para concluir, 2 elétrons do 3d2, 22 elétrons. Alternativa D. Agora a questão 3. Um átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético, ou seja, N igual a 3. O número atômico deste elemento é... Novamente, não vou cansar de repetir, temos o diagrama de Pauling. Não se resolve exercícios de distribuição eletrônica sem estar com essa distribuição de Pauling do seu lado, você precisa dela. Então vamos lá. O enunciado nos fala que um elemento X tem 14 elétrons no nível 3, que é a camada M, certo? Aqui, ó, nível 3 corresponde à camada M. Então, primeiro a gente tem que fazer a distribuição de Pauling pensando só na questão da camada. Então, olhar só para a camada 3 e fazer essa distribuição aqui. Eu estou circulando. Esse 3s2, 3p6, 3d10. Fazer a distribuição de que forma que a somatória dos elétrons dos subníveis dê 14. Fazendo isso, se chega nessa parte de distribuição, né? 3s2, 3p6, então 6 mais 2, 8, mais 6 elétrons do 3d6 dá 14 elétrons. A gente já descobriu qual que é a distribuição eletrônica da camada 3 desse elemento. Porém, antes dessa camada, tem os outros subníveis, certo? Tem o 2s2, 2p6. Então a gente tem que completar essa distribuição colocando os níveis e subníveis anteriores, de acordo com a ordem crescente de energia das setinhas, sabendo que o 3d6, e esse 3d6 aqui, é o subnível mais energético. Então, seria o mais energético, o subnível mais energético, então ele tem que estar por último. Com isso, é como se fosse um caminho contrário do que a gente está habituado a fazer. Então, a gente reconhece que está o 3D10, que no caso vai ser nosso 3D6, e vai fazendo o caminho invertido das setas. Completando isso, nós temos essa distribuição eletrônica final de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Fazendo a somatória dos elétrons nos respectivos subníveis, confere-se que há 26 elétrons distribuídos nesses níveis. Se há 26 elétrons, então o número atômico desse elemento, considerando que é um elemento neutro, também vai ser igual a 26. Alternativa D. Agora a questão 4. O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a constatação de Bednorz e Miller de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. E aqui o enunciado já te dá certinho a distribuição eletrônica do ítrio. Se a gente quisesse saber, por exemplo, por curiosidade,
o número atômico, o Z do ítrio, a gente teria que somar cada quantidade de elétrons nos respectivos subníveis para ver quanto dá a somatória final. Então seria 2 no S2, mais 2 do S2, mais 6 do 2P6, mais 2 do 3S2, mais 6 do 3P6, mais 2 do 4S2. Por enquanto a gente tem 20. Mais 10 do 3D10, 30. Com 6 do 4P6, 36. Com 2 do 5S2, 38. Com 1 do 4D1, 39. Então, esse seria o número atômico do ítrio. O enunciado não pede, mas é só para recapitular como calcular o número atômico via distribuição eletrônica. O enunciado pede, na verdade, o número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio. Serão, respectivamente, aqui, como já dá a distribuição certinha, então a gente não vai precisar utilizar do diagrama de Pauling. A gente vai ter que olhar só a distribuição. Então, para identificar o que ele quer primeiro, que é o número de camadas maior, quantas camadas tem esse átomo de ítrio, a gente deve olhar para a distribuição eletrônica e identificar desses números ao lado à esquerda, que são os nossos níveis e camadas, qual que é maior numericamente. Então aqui a gente tem camada 1, a gente tem camada 1, camada 2, camada 3, camada 4 e a camada 5. Então, numericamente, o 5 é maior que todos os outros números. Logo, a quinta camada é a maior, é a mais distante do núcleo. Agora, para identificar os elétrons no subnível mais energético, a gente tem que olhar para a distribuição eletrônica e verificar qual o último nível e subnível escrito na distribuição. Isso considerando pela ordem crescente de energia, que é a distribuição que a gente faz de acordo seguindo a ordem dessas setinhas. Comparando então na distribuição eletrônica do ítrio, conferimos que o subnível e o nível mais energético é o 4D1. Como é 4D1, como tem apenas um elétron nesse subnível D, então há um elétron no subnível mais energético. Conferindo no gabarito, a alternativa certa é a alternativa B. É isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida podem me chamar, ou chamar a Karine, ou chamar o Jim. Bons estudos e se cuidem. Até a próxima.